para a gente desdobrar esses temas, falar sobre essa manobra do Fux, um compromissado, um dedicado ao teor golpista deste país. E aí eu vi crítica ontem de alguns juristas, ex-conselheiro jurídico de Lula e Dilma, sobre a escolha de Lula se realmente firmar o nome do Messias, né? Uma escolha pessoalista, não técnica, que o STF não tem que ser um aparelhamento político. E aí você vê todo o engenho do Luiz Fux, que mapeou. Ele está mapeado, não tem nada assodado, né? Pedir de volta o processo para que ele corrija o seu português, para que ele acerte as vírgulas no lugar, enquanto o Bolsonaro se refestela sem ir para a cadeia ou para onde quer que vá, e logo depois pedir a troca de turma, Luiz Fux está prestando um serviço tremendo. Muita gente lembra do Infux Trust, do Moro, mas é mais do que confiar. Não é só confiar no Luiz Fux, não. A confiança é só um dos elementos. Ele está executando uma missão. É o posto avançado do golpe dentro do aparelho do Poder Judiciário em instância máxima da Suprema Corte. Vamos falar sobre isso a partir de agora, recebendo o ex-ministro, ex-governador, ex-prefeito, um dos nossos grandes analistas de política do país e que nos honra hoje com sua presença mais uma vez, Tarso Genro. Vou chamar, já está nos bastidores, recebam com carinho. Chega para cá, governador. Muito bom dia. Bom dia. Tudo certo, governador? Tudo certo. Está me ouvindo bem, Thiago? Chegando bem, sim. Tá ótimo o som. Também estou te ouvindo muito bem. Podemos conversar com toda tranquilidade. Coisa boa. Governador, comecemos aí com essa engenharia, né, do Luiz Fux, que já sabendo que seria minoria na primeira turma, ainda assim não evitou de tentar de todas as formas se atirar na frente da bala e expor todo o seu compromisso ideológico, porque é mais do que jurídico, é ideológico com o fascismo, em argumentos estapafúrdios, e preferiu ir para o enfrentamento com seus colegas que tinham uma visão muito bem clara sobre tudo, né, para tentar mitigar o máximo que pudesse das penas de Bolsonaro e seus asseclas. Depois disso, ainda ontem, nos surpreendeu pedindo o processo de volta para corrigir o texto, né? E aí, ao final do dia, quase como uma vítima de bullying, ele pede para trocar de turma e vai para a segunda turma tentando engendrar um pequeno feudo bolsonarista ali com Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Como diria o narrador Silvio Luiz, governador, o que eu vou dizer lá em casa, hein? Bem, vamos explicar. Nós, no mundo jurídico e político, também temos esse mesmo drama. Como é que nós vamos explicar para os nossos colegas mais jovens essa situação que está ocorrendo? Eu acho que tudo isso tem que ser colocado dentro de uma moldura nova no processo político latino-americano e mundial, que é nós sairmos daquela visão tradicional do que é o golpe de Estado, como ele opera, como ele operava na América Latina, nos países africanos, como ele operou também no processo de formação do fascismo, e trabalhar com outros conceitos. E o Brasil é um palco experimental muito importante desse processo. Eu qualifiquei essa situação que nós estamos vivendo do ponto de vista da democracia constitucional, portanto, do ponto de vista jurídico-político, como um golpe continuado. O que significa um golpe continuado? O golpe continuado é quando penetra na estrutura estatal, nas instituições, nos tribunais, no Congresso Nacional, nos aparatos de fiscalização do Estado, nas estruturas militares regionais, sobretudo, um novo método de desestabilização da democracia, que é quando a tentativa
né, não se realiza, porque quando a tentativa se realiza, por isso que não existe separação entre, na verdade, atos preparatórios e tentativa de golpe. Atos preparatórios são uma preparação para a tentativa. Portanto, a tentativa já está em curso. Né? Então, quando isso ocorre, quando ocorre essa integração, né, do espírito, da ideia golpista nos aparatos burocráticos do Estado, o golpe não cessa, embora ele seja derrotado naquele movimento putschista, né, que sempre caracterizou os golpes de Estado. Os pronunciamentos militares, os putsch, né, paramilitares ou militares, para desordenar, para desestruturar o Estado de Direito e implantar um regime ditatorial. O que ocorre hoje no Brasil? O bolsonarismo, ele não é somente uma política, não é somente uma estratégia da extrema-direita, ele é também uma sociopatia, ou seja, nem todo mundo que é bolsonarista é sociopata, obviamente, mas grande parte das suas lideranças, as mais expostas, eu diria as mais coerentes, né, numa visão de ditadura unipessoal, ou ditadura de um aparato, em última análise, eles operam com um sentido de diluição das relações políticas, da civilidade política, da mínima moralidade possível no processo civilizatório, para destruir todos os conceitos. E essa destruição de conceitos, ela permanece. O golpe, a tentativa de golpe foi sufocada, né? Os responsáveis estão respondendo o devido processo legal, com todas as garantias constitucionais, mas o movimento continua. E eu dou o exemplo de dois movimentos simbólicos que ocorreram ou durante, né, o julgamento no Supremo Tribunal Federal, daquele primeiro grupo dirigente do golpe, ou depois, inclusive, do julgamento. Um deles é o assalto que aquele grupelho de fascistas fez à mesa da Câmara. Aquele assalto caracteriza, né, simbolicamente, um movimento em direção ao poder. Todo mundo sabe hoje que nós estamos submetidos a um parlamentarismo perverso, né, onde as questões financeiras mais fáceis para serem resolvidas através do assalto ao erário estatal se dá através das emendas. Se dá, portanto, através da maioria política que foi criada no Congresso Nacional, que é uma coalizão, né, entre a extrema-direita e o centrão. Naquele momento, né, simbólico, em que se faz um ataque, né, à mesa da Câmara, está se dizendo o seguinte: olha, nós podemos tomar o poder por aqui. Né? Isso, essa violação, né, das prerrogativas da presidência, que teve uma postura muito tímida, muito limitada e até certo ponto um pouco cúmplice daquilo que ocorreu, porque não reagiu. Né? Ali na hora ele deveria ter chamado a polícia do Congresso e feito um flagrante daquelas pessoas e levá-las para, né, a delegacia de polícia ou para a seção de polícia administrativa do próprio Congresso, da própria Câmara, para fazer um flagrante. Não o fez, tá? Compôs. Então, é um momento de continuidade do processo golpista. Durante todo o julgamento, houve uma guerra nas redes. Uma guerra nas redes contra o ministro Alexandre de Moraes e outros próceres, né, do Supremo Tribunal Federal, que têm uma respeitabilidade pública enorme, independentemente de que tenham cometido acertos e erros ao longo de todo o seu poder judicante. O que isso aí é normal, ocorre, erro e acerto deve ser considerado também por quem julga, por quem olha, por quem disputa alguma coisa. Então, houve um violento ataque ao Supremo Tribunal Federal e, estranhamente, ataques muito débeis, ou até pedidos de apelo ao ministro Fux, que ficou fora desses ataques, que são ataques dirigidos por acelerados, organizados em rede, para destruir a reputação das pessoas que não concordam com a sua movimentação fascista. Então, a continuidade do golpe, o golpe em processo, o golpe processado de maneira contínua, é o que está ocorrendo hoje no Brasil. Então, esta reação do ministro Fux, agora, uma pessoa que eu conheço, já tive relações institucionais com ele quando era ministro da Justiça, caracteriza essa posição. Ele foi absorvido por esse movimento e passa a integrar esse movimento, porque tentou criar uma situação de crise no julgamento do grupo dirigente, como se a democracia não tivesse o direito de se defender.
Essa é a questão-chave que está dentro desse conceito de golpe continuado. A democracia não pode se defender. E se ela não pode se defender, qualquer conclusão, qualquer acordo, qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal que vá defender a democracia é um obstáculo ao golpe continuado. Então, o Fux se revela, na verdade, como integrado nesse processo, que é profundamente lamentável, né? E não se diga que isso aí foi uma invenção do Fux. Isso já ocorreu em outras circunstâncias do país. Nós tivemos, inclusive, um momento institucional no Brasil em que o Supremo Tribunal Federal foi o responsável político pela sustação do golpe. Foi o Supremo que sustou o golpe, né? Em contradição, né, com outros momentos da história do Brasil, onde os militares davam o golpe e colocavam para a rua os ministros supremos e nomeavam um outro de maneira ditatorial. Isso é importante, assim como é importante a posição que a maioria das Forças Armadas, pelos seus comandantes, assumiu de não aceitar ser coagida a participar de uma aventura, né, de dilapidação da democracia política no Brasil, de dilapidação das conquistas democráticas que colocam as Forças Armadas hoje num grau de respeitabilidade muito maior do que tinham, né, anteriormente.